Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 24 de maio de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, peço aí para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E se estiver assistindo pelo celular, não esqueça aí de colocar ele na horizontal para você assistir em detalhes aí toda a análise, beleza? Bom, vamos começar aqui então a análise para esse final de semana, com as expectativas aí para essa semana. Aqui são os ativos aí que vocês enviaram pelo Instagram essa semana. Vou seguir essa ordem aqui. Eu listei aqui os ativos, vou seguir essa ordem. Quero aí mandar um abraço para o William, agradecer aí o feedback, e também para a Michelle, que está sempre acompanhando aí as análises, as postagens no Instagram. E para quem ainda não me segue, fica o convite para seguir aqui no Instagram, Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira, no final da tarde, ali por volta das 5, 5 e meia da tarde, eu coloco um stories, eu abro uma caixinha ali nos stories para vocês enviarem o ativo ou ativos que vocês queiram aí que eu faça análise no final de semana. Então o Stories roda 24 horas, final da tarde de quinta até final da tarde de sexta. Você pode pedir aí os ativos que você quer ver aqui no vídeo de análise. Então esses são os que o pessoal mandou essa semana. Então vamos dar início aqui pelo índice Bovespa. Bom, começar aqui pelo o índice Bovespa, gráfico de 4 horas. Deixa eu dar uma olhada no diário. De 4 horas, ele continua ali naquela região ali de 120, 122 mil pontos, uma região de resistência. O mercado ele fez aqui um topo, corrigiu, testou novamente, ficou aí lateralizado o restante da semana. Está numa região aí de resistência, né? Ele vinha em uma tendência forte de alta, chegou nessas regiões, parou de subir entre 120 e 122 mil pontos. A expectativa é de queda, né, como eu comentei na semana passada, mas para isso ele tem que romper. Aqui eu marquei uma LTA, ó, uma região de suporte, tem aqui uma resistência também, ele está fechando aqui uma cunha, e aí a expectativa é de queda, mas ele tem que perder essa região de suporte para começar a fazer novas mínimas. A expectativa mais a longo prazo é que ele venha testar a região dos 117, 118 mil pontos, então teria aí uns 4 até 5 mil pontos para cair nos próximos dias, até próximas semanas. Então, ficar de olho em queda no índice Bovespa. O mini dólar testou a região de suporte aqui no gráfico diário, testou alguns dias atrás, aí na outra semana, essa região aqui de suporte dos 5,21. Ele bateu, corrigiu, fez um pivô de alta agora, vem aqui no gráfico de 4 horas, está mais visível, ó. Então, ele veio, testou a região, fez uma correção, tentou continuar, fez um topo, um fundo acima do fundo anterior e agora no final do pregão, aí no final da sexta-feira, ele rompeu o topo anterior. Então clássico aqui, pivôzinho de alta numa região importante de suporte e fez o rompimento também desta LTB, dessa região de resistência aqui, essa LTB secundária, temos uma LTB aqui primária. A secundária que vinha acompanhando todo esse movimento de queda aqui desde os 5,70, vinha acompanhando, e agora com esse pivô de alta ele fez o rompimento tanto da LTB quanto do topo anterior. Então agora a expectativa para os próximos dias, próximas semanas, é movimento de alta aí no mini dólar, para ele testar 5,59, 5,60, que é a casa dos 5,60, entre 5,55 e 5,60 aí a expectativa para o mini dólar. Ele fechou em 5,36, teria aí de 15 a 20 centavos para subir aproximadamente. O ouro, gráfico semanal, continua naquela tendência de alta, aquela bandeira de alta, aquele padrão de continuação que eu venho comentando aí nas últimas análises, movimento forte de alta, uma correção dentro de um canal de baixa, e quando perde a resistência aí confirma o padrão de continuação chamado bandeira de alta, e é o que ele fez aí há algumas semanas, fez o rompimento e está subindo. Agora a expectativa é que ele continue subindo, mas claro, dificilmente vai subir com muita força em linha reta, é bem improvável, então ele vai fazendo ondulações, né? Vai fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui no gráfico diário, depois que ele fez o rompimento do canal de baixa, ele fez o movimento de rompimento, correção,
movimento de alta, correção, e fez essa última semana um movimento de alta. Então, a expectativa é que ele faça, ele está numa tendência de alta, a expectativa é que ele continue essa tendência de alta, mas ele pode, durante essa semana, fazer uma correção desse último movimento de alta. Aqui no gráfico de 4 horas, ó, ele tinha deixado esse topo, corrigiu, fez o rompimento do topo aqui, dessa resistência, e essa região passou a ser um suporte, então fez esse movimento de alta. A expectativa é agora que ele faça uma correção, venha testar essas regiões, para depois continuar subindo. Aqui fica interessante procurar compra. Caso o mercado faça a correção até essa região, é aqui que eu vou procurar compra, porque tem uma resistência aqui do passado, que agora é uma região de suporte horizontal, tem também essa LTA que vem acompanhando o preço, uma região de suporte, e se pegar todo o último movimento de alta, desde o fundo até o topo, puxar Fibonacci, região de 50 a 61,8 de Fibo, a retração de Fibo nessa mesma região que coincide com essas outras. E também aí um quarto fator é a média móvel de 60 períodos, que eu gosto de utilizar, também formando uma região dinâmica de suporte. Então, 4 regiões de suporte aqui na mesma região, aqui na mesma região. Caso o mercado faça a correção nessa região, é aqui que eu vou ficar de olho em oportunidades de compra para pegar essa possível e provável continuação de alta no ouro. O Zatec, o índice americano Nasdaq, que começa aqui pelo gráfico diário. O mercado fez aí um topo duplo numa região importante de resistência, né? A princípio foi um rompimento, mas foi um rompimento falso, um padrão de reversão desse movimento. Agora ele vem caindo aí nas últimas semanas, nos últimos dias, últimas semanas. Queda, correção, queda, vem fazendo uma correção. Gráfico de 4 horas, ó, o mercado ele havia deixado um fundo duplo aqui, uma região de suporte, que quando perdeu passou a ser uma região de resistência. Veio testar, fez um topo duplo na região, dias atrás, fez um movimento de queda, voltou a testar e agora ele, entre quinta e sexta-feira, ele conseguiu romper, mas ainda não sabemos se de fato é um rompimento ou se é um rompimento falso. Ele fechou a semana, a sexta-feira, exatamente na região. Ele veio testar a região, lembrando que a região é essa daqui, região de resistência, veio testar, conseguiu fazer o rompimento, corrigiu, veio testar a região que era resistência, veio testar como suporte. A partir daqui ele está exatamente dentro da região. Caso o mercado abra em alta e consiga romper essa máxima, vamos aí um cenário que segunda, terça-feira o mercado faça esse movimento. Aí ele vai confirmar o rompimento da região, começa a ficar interessante pensar em compra, mas ele tem que abrir em alta aqui, não pode cair mais do que isso e tem que romper o último topo, que aí ele vai confirmar esse pivô de rompimento, esse pivô de alta de rompimento, movimento de rompimento, correção e continuação. Aí sim começa a ficar interessante pensar em compra. E venda aqui caso ele mostre que foi um rompimento falso, se ele continuar caindo, porque ele fez o rompimento, veio testar, mas se ele não respeitar a região como suporte e continuar caindo, aí começa a ficar interessante voltar a pensar em venda, porque ele volta a trabalhar abaixo dessa região de briga, essa região de resistência aqui do passado. Então, e está bem no ponto ali decisivo. Vamos esperar abrir segunda-feira, ver como o mercado vai reagir, se vai continuar subindo, confirmar o rompimento, ou se vai voltar a trabalhar abaixo, mostrando que foi um rompimento falso. Então é importante esperar aí o movimento aí da segunda-feira. O próximo índice aqui americano, o S&P 500, também em gráfico diário, tendência de alta do mercado, porém ele está mostrando aí fraqueza, movimento forte de alta, corrigiu, tentou continuar, parou, fez um topo abaixo do topo anterior, fez um novo movimento de queda e terminou a semana testando novamente aqui esse topo anterior, está formando um topo duplo aqui. A princípio eu tinha deixado esta na última análise da semana passada, tinha essa LTA, o mercado, como ele fez o rompimento da LTA e voltou a trabalhar acima, o que eu faço? Eu pego e corrijo a LTA. Começo a considerar esse novo fundo, então agora que passa a valer a LTA secundária, essa daqui, eu posso deletar essa outra aqui. Agora tá certo, essas duas LTA, a primária aqui embaixo, a secundária aqui. Caso o mercado consiga romper agora, a expectativa é que venha testar e consiga romper a secundária, ele venha testar agora a primária. Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas, ó. Como eu falei, aquele topo mais alto, movimento de queda, subiu, topo abaixo, outro topo, agora aqui em um time menor dá para ver que ele já deixou um topo duplo aqui,
e agora sexta-feira veio de novo e a princípio está respeitando. Então a expectativa é que ele continue, volte a cair, continue caindo e consiga romper a LTA secundária para ir testar a LTA primária. Então expectativa de queda no S&P 500. O GER30, que é o DAX, o índice alemão, aqui gráfico diário, também testando aí uma região importante de resistência desde a semana passada. Semana passada ele veio testar a região, fez um movimento de queda essa semana e fechou a semana novamente na região. Uma região importante de resistência, não tem como pensar em compra aqui, teria que romper, conseguir fazer o rompimento dessa região para começar a pensar em compra. Por enquanto só pensaria em venda, região aqui importante de resistência, venda com expectativa que o mercado venha testar novamente essa região de suporte. Então expectativa de queda aí para o DAX. Como eu falei, compra aqui somente se ele conseguir romper essa região, fazer o rompimento, correção e continuação. Aí pensaria em compra só após aí a correção e respeitar a região que por enquanto é resistência, respeitar ela como suporte aí, pensar em compra somente nesse cenário, mas aí demoraria, não seria cenário mais para outra semana, não para essa. Vamos aqui o índice UK do Reino Unido, o índice do Reino Unido, gráfico semanal, região importante de suporte aqui no passado, várias vezes o mercado testou essa região e respeitou, até que conseguiu romper, despencou aqui na pandemia, no início da pandemia lá no início de 2020, final de 2019, início de 2020, e agora um ano depois, pouco mais de um ano depois, o mercado voltou a testar essa região, como eu falei, era um suporte importante no passado, rompeu na pandemia e agora vem testando essa região como resistência. No gráfico aqui diário, mostra aqui uma fraqueza depois que o mercado vinha aí, numa tendência forte de alta, correção, alta, correção, alta, correção, entrou aqui na região de resistência lá do gráfico semanal, e aí fez um movimento de queda, tentou continuar topo um pouco abaixo do topo anterior e fechou a semana assim. Então está armando aqui um pivô de baixa, ó, movimento de queda, correção com topo abaixo do topo anterior, e por enquanto parou aqui. Tem que agora romper esse fundo para confirmar o pivô. A expectativa é essa, que ele faça um pivô de baixa na região importante de resistência. A partir daí começa a ficar interessante pensar em venda. Tá? Compra aqui ele teria que de fato fazer o rompimento, mesma coisa que eu falei ali no anterior, fazer o rompimento, correção e continuação. Aí pensaria em compra somente na terceira perna, que é a perna de continuação. Por enquanto pensaria somente em venda no índice UK. Vamos ver se ele confirma esse pivô aqui, esse pivôzinho de baixa, e fica interessante pensar em venda. Aqui o índice do euro, no gráfico semanal, ele perdeu aqui essa resistência máxima histórica aqui também início da pandemia, aí, quando o mercado vinha subindo, começou a pandemia, derreteu, veio testar a região, conseguiu romper, mas não fez mais nada, tá? Mostrando fraqueza, depois que ele rompeu, aqui no gráfico diário, ó, no diário o que ele mostra aqui, ó, ele veio testar a região de resistência, ameaçou que ia respeitar, conseguiu romper, corrigiu e não consegue mais fazer novas máximas. Ele formou aqui uma outra região de resistência que está há um bom tempo batendo nessa região e não consegue romper. Então, apesar de ser uma tendência de alta, ele ter feito o rompimento dessa resistência importante lá do início da pandemia, ele não consegue continuar o movimento. Só pensaria em compra caso ele consiga fazer novas máximas a partir aqui dessa resistência. Então, ele teria que fazer o rompimento, corrigir, testar a região como suporte e a partir daí começar a pensar em compra, somente nesse cenário. Está lateralizado aqui, né? Praticamente lateralizado, então só pensaria em compra nesse cenário. Para oportunidades mais a curto prazo, no intraday, no day trade aqui, ó, vamos dar uma olhada, um M15, próprio H1, ó, como ele tem bastante espaço para cair, caso ele continue respeitando a região de resistência, tem bastante espaço para cair, dá para procurar venda, mas teria que esperar aí por gatilhos, que nem por exemplo aqui, ó, ele fez um topo duplo, um padrão de reversão e caiu. Não chegou a testar aqui a região de suporte, mas caiu bastante, voltou a subir e aqui teria que esperar alguma coisa nesse sentido. Um pivô de baixa, por exemplo, seria interessante para começar a pensar em venda e aí alvo no fundo anterior ou até mesmo na região de suporte, dá para pegar oportunidades aí mais rápidas. Abrir e fechar no mesmo dia, ou abrir num dia e fechar no outro, nada muito além disso, tá? Enquanto ele estiver trabalhando aí dentro dessas duas regiões, essa região de resistência horizontal e essa resistência importante do passado que agora passa a ser uma região de suporte. E o petróleo aqui também, cenário parecido, região aqui no gráfico semanal, região importante, bem importante de resistência, deixou aqui em 2019,
um topo, outro aqui também em 2019, outro finalzinho de 2009, início de 2020. Então, uma região bem importante de resistência aqui no gráfico semanal, que é onde o mercado vem testando aí nas últimas semanas, aí desde o início do ano. No gráfico diário, ó, vamos dar uma olhada no gráfico diário, está armando um pivôzinho de baixo, ó, ele subiu aqui na região, testou, respeitou, veio novamente aí nas últimas 2, 3 semanas, ele vem testando essa região e não consegue romper, não consegue fazer novas máximas. Agora, essa semana, vou voltar aqui no gráfico de 4 horas, vai ficar bem mais visível, ele fez o que? Ele havia deixado aqui uma região de mínimas, uma região de suporte aqui de mínimas, e agora essa semana ele veio testar, conseguiu romper, corrigiu e fechou exatamente na região, fechou a semana exatamente na região. Essa região é o quê? Uma região que foi um suporte, um pequeno suporte no passado, aí durante a semana, passa a ser agora uma região de resistência. Não tem tanta importância quanto essa resistência do gráfico semanal, mas é uma região de resistência. E é interessante essa resistência porque quando o mercado vinha nesse movimento de alta, ele vinha sendo acompanhado aqui por essa LTA, que é uma região de suporte. A partir do momento que o mercado consegue fazer o rompimento da LTA, essa região, o ponto de rompimento passa a ser uma resistência horizontal também. Então dá para pôr uma linha aqui que coincide justamente com essas mínimas, com essa resistência, com esse suporte horizontal. E agora passa a ser uma resistência. Vê que tem essa coincidência aí. E também 50,61 de Fibo, que está um pouco acima daqui do movimento de queda. Puxar aqui Fibo, 50,61, está um pouco acima, então ele está bem numa região interessante para procurar venda. Então ele fez um movimento de queda, perdeu aqui essas regiões de suporte, corrigiu, perdeu a LTA, corrigiu, então aqui é uma região importante, interessante para pensar em venda, para pegar aí um pivô de baixo, uma continuação, um início aí de um movimento de queda, né, voltar a cair aí depois de tanto tempo subindo. Então, expectativa de queda para o petróleo, procuraria somente venda aqui, não vejo compra. Não faz sentido querer comprar contra uma região aqui bem importante de resistência. O mercado está mostrando que ele bate e cai, bate e provavelmente vai cair aí, pelo menos até essa região, mas a expectativa é que caso ele confirme esse pivô e comece a cair, a expectativa é que caia mais do que isso, né? Mas pelo menos até aqui tem essa grande probabilidade aí de acontecer. Vamos aqui para o mercado de Forex, enquanto isso vou tomando uma aguinha. Aqui a semana FX. Começar aqui pelo CAD JPY, gráfico semanal. O mercado deixou um topo duplo aqui no passado, uma região importante de resistência, e tem uma outra aqui, então sinalizada por essas duas linhas em amarelo. Sabendo disso, vamos aqui no gráfico diário, ó, ver que o mercado ele veio testar a mais baixa, fez o rompimento. Então agora a expectativa é que ele faça uma correção para testar a região que era resistência no passado, testar como suporte. Caso bata aqui e respeite, a expectativa é que ele vá testar a próxima, que é justamente aqui em cima. Então ele está numa tendência de alta, recentemente acabou aí de romper essa região de resistência. Agora se ele confirmar agora testando ela como suporte, a tendência é que ele vai buscar próximo, gerando oportunidades de compra. Então, vamos ficar de olho nisso aí no CAD JPY. Venda aqui somente se ele voltar a trabalhar abaixo dessa região, mostrando que aqui foi um rompimento falso. Ele pode fazer isso aqui, corrigir e não parar aqui, não respeitar e continuar caindo, e depois fazer isso aqui, ó. E aí ele volta a trabalhar abaixo e mostra que foi um rompimento falso. Aí começa a pensar em oportunidades de venda, mas por enquanto não, esperar uma correção para pensar em compra com alvo na próxima região de resistência. O Euroald, gráfico mensal. Por que gráfico mensal? Porque tem uma LTA aqui importante do gráfico mensal, ó, a mínima aqui de 2012, uma outra de 2016, ligando as duas aí forma uma LTA, forma um canal de alta, expectativa bem longo prazo mesmo, aqui gráfico mensal, bem a longo prazo. Mas por que eu estou fazendo isso, mostrando isso? Para mostrar que o mercado ele está aí, desde o começo do ano, ele está testando uma região extremamente importante de suporte aqui do gráfico mensal. No gráfico semanal, aqui tem essas mínimas aqui, ó, formando uma região de suporte horizontal junto com a LTA do suporte mensal. Então, mais força aí para essa região de suporte. O gráfico diário, ó, mostra que o preço veio aí nas últimas semanas, até últimos meses, testou a região e não conseguiu cair mais que isso. E agora está começando a querer reverter. Então a expectativa mais a longo prazo é de um movimento de alta,
Dá uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, ó. É expectativa de alta. Deixa eu voltar para o diário. E aí a próxima região de resistência é essa daqui. No gráfico semanal, ó, é essa daqui, ó. Essa região seria a próxima para o mercado testar. Tá aqui, então expectativa de alta para o Euro-AUD, uma expectativa mais a longo prazo, que ele está testando e vem respeitando um suporte semanal, que é horizontal, esse suporte horizontal semanal, e o suporte da LTA mensal. Então, dois suportes aí bem importantes, que o mercado vem testando aí nos últimos 3, 4 meses e vem respeitando. Agora, a expectativa é que ele suba. Euro-GBP, gráfico semanal, vem comentando aí dessa região já há um bom tempo, ele havia deixado um fundo aqui e subiu, então formou uma região de suporte horizontal, que ele conseguiu, quando ele veio de novo testar, ele conseguiu romper, corrigiu, testou o que era suporte no passado, testou como resistência aqui por algumas semanas, respeitou e a expectativa é movimento de queda aí para as próximas semanas para ir testar a próxima região de suporte aqui embaixo. No gráfico diário, ó, dá para ver que ó, ele fez o rompimento, corrigiu, respeitou, fez um topo duplo, ameaçou até fazer o rompimento, por isso que é importante esperar aquele movimento que eu comentei ali em ativos anteriores de rompimento, correção, e para pegar uma perna de continuação, pensar em compra somente aqui. Quem entra logo em rompimento, ó, acaba tomando stop à toa, porque o mercado, só porque fez o rompimento não quer dizer que é de fato um rompimento, pode ser um rompimento falso, que foi justamente o que ele fez aqui, ó, ele rompeu e voltou a trabalhar abaixo e agora está caindo. Expectativa de queda, ó, pivôzinho de baixa. E agora essa última semana continua. Dá para até colocar uma LTB aqui, ó. Pegando essas máximas, forma um canalzinho de baixa. Então, expectativa de queda aí para os próximos dias, para pelo menos testar esse fundo da perna de rompimento. Quando o mercado fez o rompimento, deixou esse fundo, então expectativa de queda pelo menos até essa região. Dá para pegar oportunidades de venda com alvo nesse último fundo aqui. Euro-CHF, gráfico semanal. A região aqui que foi suporte no passado, fundo, o mercado rompeu, passou a ser uma região de resistência, onde o mercado veio testar, vamos dar uma olhada no gráfico diário, ó. Veio testar e não conseguiu subir mais, respeitou, vem corrigindo dentro de um canal de baixa, aquela bandeira de alta, que eu comentei lá no ouro, que ele fez no ouro, mas para confirmar ele tem que romper a resistência do canal. Enquanto ele não romper a resistência, ele não confirma o padrão de continuação. Caso ele venha testar aqui, vamos lá, subiu, vem trabalhando dentro, caso ele venha testar aqui e consiga fazer um rompimento, a expectativa é que ele continue em movimento de alta e quem sabe aí até consiga romper essa região de resistência. Agora ele continua caindo, deixa eu até aumentar aqui, continua caindo e chegou aqui numa região de suporte, está bem próximo de uma região de suporte aqui, deixa eu voltar no gráfico semanal, ó. Essa região aqui de suporte. Tem aqui também, no gráfico diário, ó, tem aqui também, além desse suporte horizontal, se pegar movimento de alta aí e puxar FIBO 5061, que é onde o mercado está agora, e também o suporte da bandeira de baixa. E tem uma LTA passando aqui, está um pouco distante, mas também é uma região de suporte. Então a expectativa é que ele continue caindo mais um pouco, e aqui regiões de suporte que pode jogar o preço para cima, e, como eu falei, se romper a resistência da bandeira aqui, desse canal de baixa, a expectativa é de um movimento mais forte de alta. EURUSD, gráfico diário, região aqui importante de resistência, ó, deixou esse topo, tem esse topo, uma região importante de resistência. O mercado ficou aí praticamente a semana toda, testando e respeitando essa região. Tem aqui no gráfico diário essa LTA que vem acompanhando esse último movimento de alta, essa última subida aqui do preço para ir testar essa região horizontal de resistência. Caso o mercado não consiga fazer novas máximas, não consiga romper essa região de resistência e faça o rompimento aqui da LTA, fica bem interessante para pensar em venda. Então ele está testando uma região, está testando e respeitando uma região de resistência e perdendo a LTA, perdendo o suporte, ele começa a ficar interessante aí para procurar venda. Então, expectativa de queda no EURUSD, mas só pensar em venda quando ele romper essa LTA. Enquanto ele estiver trabalhando acima, não vejo venda aqui, tá? Porque ele pode continuar um movimento, alta, correção, alta, correção, alta, chegou na região de resistência, por enquanto está respeitando, e pode continuar subindo, romper a região e continuar subindo e ir embora. Então, aqui seria uma filtragem aí para pensar em venda. GBPUSD,
Gráfico aqui semanal, mercado também numa região de resistência, ó, topo duplo aqui, resistência importante. O mercado já chegou próximo e está formando um outro topo duplo aqui. Deixa eu dar um zoom, ó, lembrando o gráfico semanal, essa semana ó, ele fez uma vela de rejeição. Caso agora nessa próxima semana ele faça aí o rompimento da mínima dessa vela de rejeição, fica interessante pensar em venda com alvo aí nesta LTA. Aí tem bastante espaço para cair em times menores, ó, no gráfico diário, por exemplo. Ó. Então teria bastante espaço aí para cair até o alvo aí nessa LTA. A compra que eu não vejo, tem uma resistência bem importante aqui, está formando um topo duplo aqui, não faz muito sentido aqui. Apesar dele vir do movimento de alta, ele está aí numa região importante de resistência. Então a chance dele bater nessa região e cair é maior do que continuar subindo, do que a probabilidade de continuar subindo. Tá? Então a gente tem que procurar sempre oportunidades a favor da probabilidade maior, e aqui, no meu ponto de vista, a probabilidade maior é que o mercado caia. E o SDCAD, que começar no gráfico mensal, porque tem uma mínima aqui importante, de 2017, onde foi uma mínima aqui de 2017, uma região de suporte importante, que é onde o mercado vem testando aí esse mês. No gráfico semanal, ó, formou duas velas de indecisão. Então essa última semana que passou agora e a anterior, duas velas de indecisão aqui no gráfico semanal. E no gráfico diário, ó, ele já fez aqui uma vela de rejeição e sexta-feira uma vela de indecisão. Então ele está formando, ó, outra aqui de rejeição, outra de indecisão. Então ele está formando aí velas que mostram que quando acontece numa região de suporte, mostram que provavelmente o preço vai reverter. Vinha numa tendência de queda, forma esse tipo de vela e volta a subir. Tá? Então, expectativa de alta. Ele não consegue fazer novas mínimas, não consegue romper esse suporte, aquela mínima de 2017. Então a expectativa é que ele comece a subir aí nos próximos dias, próximas semanas. No gráfico de 4 horas eu deixei aqui essa LTB pegando as últimas mínimas para marcar e fazer também uma filtragem. Enquanto o mercado estiver trabalhando abaixo dela, não faço nada. Caso o mercado consiga, venha testar e consiga romper ela, começa a ficar interessante pensar em compra. Tá? Então vê aqui, ó, mínima, mínima, mínima na mesma região, velas aí de rejeição, de indecisão na região de suporte importante. Só falta agora romper essa LTB para começar a gerar aí oportunidades de compra. E por último aqui os dois ativos que eu não tenho no MetaTrader, o Bitcoin e o Ethereum, as duas criptos, vamos abrir aqui. Bom, começar pelo Bitcoin. Duas pessoas pediram, uma pediu o Bitcoin com o dólar e uma pediu o Bitcoin com reais, né, com o real brasileiro. Ambos aí são bem parecidos, então pode ver, aqui é o com dólar e aqui com real. Muito pouca diferença aí da movimentação. Então eu vou analisar o com dólar, que é o que eu já vinha analisando aí nas últimas vezes. Vem cumprindo aí com o que eu vinha falando aí nas últimas semanas, movimento de queda. Quando perdeu a LTA secundária, a expectativa é que fosse buscar a primária, e veio buscar a primária, e depois quando ele corrigiu, falei aí dessa região onde deveria aí gerar uma oportunidade de venda, um pivô, e foi justamente o que ele fez. Agora a expectativa é o quê? Ele está com muita força, ele está caindo muito, está com muita força aí vendedora, mas agora ele deve, como ele fez um movimento muito forte de queda, o último movimento foi muito forte de queda, ele deve fazer um respiro, uma correção aí nos próximos dias, para depois continuar caindo. Algo parecido com o que ele fez aqui, ó. Ele fez um movimento de queda, fez um respiro, corrigiu aqui a região de 50,61 de Fibo e depois movimento forte de queda de novo. Agora a expectativa é que ele faça aí uma correção. Claro, como ele está em tendência de queda e está com uma forte tendência de queda, ele pode continuar caindo. Ele pode, a partir de onde ele está aqui, continuar caindo. Mas quanto mais ele cai, aumenta a chance dele fazer uma correção para depois voltar a cair. Então aqui ficaria interessante aguardar. Se ele corrigir até essa região, aí fica interessante pensar em venda nessa região. Como foi aqui no passado, como eu comentei. Corrigiu, ficou interessante vender nessa região e caiu. Agora esperar para ver se ele corrige. Se ele corrigir, pensar em venda somente nessa região. Onde ele está aqui agora, não tem interesse, não faz muito sentido querer vender. Depois de um movimento forte de queda desse,
é natural que ele faça uma correção. Então, para que vender aqui se ele pode corrigir e depois aí você vende numa região mais interessante, uma região mais cara, numa região de resistência, para o stop ficar menor. Se você vender aqui, ó, não tem onde você colocar o stop, você teria que colocar o stop aqui, ó, acima desse topo. E aí o mercado está muito... Não faz sentido, tá? Tá muito... Ficaria um stop loss muito longo, você venderia barato, depois do movimento forte de queda. Não faz sentido ali em todos os cenários. O que faria sentido aqui é esperar a correção, ele chegar nessa região, quando ele começar a querer cair, aí sim vender, ó, ao invés de vender aqui, vender mais caro, mais interessante, quanto mais caro vender, melhor. E o stop, ao invés de colocar acima desse topo, aí agora, como ele tem um novo topo aqui, colocaria acima aqui. Então fica um stop mais curto, vendendo mais caro, então o risco-retorno fica mais interessante. O pouco que o mercado cai, você já ganha pelo menos uma vez o risco. Agora, se vender aqui e colocar o stop aqui, olha o tamanho que tem que ser o alvo para você ganhar pelo menos 1 para 1. Não faz muito sentido aí no meu ponto de vista. Então aguardar aqui uma correção e pensar em venda nessas regiões aqui, que tem 50 milhões de FIBO, do movimento aqui de queda, 50 milhões de FIBO, tem também a região aqui de rompimento da LTA primária, também forma uma resistência horizontal, e tem também essa resistência que foi quando ele fez esse fundo, antes de armar o pivô, de confirmar o pivô, ele deixou esse fundo, é uma região de resistência também. Então, confluência de fatores. A média móvel está aqui, mas se ele começar a subir, corrigir, vai encontrar ela mais ou menos aqui também passando, caso o mercado venha corrigir. Então, mais uma resistência dinâmica. Aí tem uma LTB aqui, mas está mais distante, né? É onde o mercado pode até testar, mas pode acontecer esse encontro mais para frente. Ó. Se ele demorar muito para corrigir, for uma correção mais lenta, o encontro com a LTB pode acontecer aqui, ó, junto com essas outras regiões. Pode acontecer esse cenário também, se ele não subir com muita força, se ele for mais suave, aí encontra com ela aqui, para depois fazer esse movimento. Então a expectativa aqui é essa, movimento de queda, uma correção e depois continuação de queda. Tá? Como eu falei, claro, ele pode abrir aí e continuar caindo a partir daqui e nem fazer a correção. Quando a movimentação está muito forte, às vezes ele nem faz essa correção e continua caindo. E por último, o Ethereum. Também aí despencou nos últimos dias, aqui no gráfico diário. Eu havia marcado já no passado, quando pediram em outras vezes, eu marquei essa região de resistência, que aí agora é uma região de suporte, e também esse topo duplo aqui, que o mercado conseguiu romper, era resistência, passou a ser um suporte. Então, com essas informações, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, fica mais detalhado. Ó. Ele veio testar essa mais alta, essa resistência mais alta, conseguiu romper, voltou a trabalhar acima e agora fechou a semana abaixo. Então, esse fez um movimento tão forte aqui que rompeu essa e testou a de baixo. Voltou a trabalhar acima e voltou a cair. Então, a tendência continua de queda, a expectativa é de queda, ele pode abrir a semana corrigindo, tem agora aqui uma LTB, com uma região de resistência, ele pode abrir aí, iniciar a semana, continuar nessa correção e depois voltar a cair para voltar a testar essa região de suporte. Por enquanto, no primeiro toque ele respeitou, fez até uma vela de rejeição, então ele pode voltar a testar aqui. Aí não sei se vai respeitar, se vai continuar caindo, se vai conseguir romper. A expectativa é que consiga romper porque ele está numa tendência forte aí de queda agora. Tá? Então a expectativa é de queda para o Ethereum também. Tá? E o Bitcoin é queda, mas ele pode corrigir, como eu falei, ele pode corrigir esse último movimento de queda que ele fez no gráfico aqui diário. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise para essa próxima semana, com as expectativas aí dos ativos que vocês enviaram. Só lembrando aí, quem ainda não me segue, fica o convite para seguir lá no Instagram, Trader Sérgio Júnior. Como eu falei, todo final da tarde de quinta-feira coloco stories, pode mandar lá os ativos que você quer ver aqui na análise do final de semana. Espero que a análise ajude aí na sua semana, na tomada de decisões, que auxilie aí você em suas operações. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E também peço para você mandar esse vídeo, enviar esse vídeo aí em grupos, em locais aí que você participa, que tenham outros traders, pessoas interessadas no mercado financeiro, manda o vídeo lá para o pessoal assistir também esta análise, beleza? Um forte abraço, um bom final de semana e vejo você num próximo vídeo. Valeu!